Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma Segunda com Emmanuel. Estamos de volta aí após um breve tempo. Paramos um pouco para algumas reflexões pessoais de minha parte, mas estamos de volta com toda a força. Hoje nós vamos estudar no capítulo 37, como nós vamos fazer um momento de oração, um momento em que nós estamos estudando o Espiritismo. Eu convido quem quiser colocar água fluidificada, para poder colocar água para fluidificar, desculpem, tá? Eu já deixo minha garrafona aqui, ó, aqui do lado, e a gente fluidifica, e depois você pode ir dividindo, tomando durante a semana, ou tomar depois do estudo, tá bom? Para a gente começar o nosso estudo de hoje, eu combinei aqui com o pessoal que nós vamos fazer, eu vou pôr a apresentação de uma música, e depois, no final, a gente faz a prece normal. Normalmente, eu sempre preservo uma prece, sempre põe uma coisinha ou outra de diferente, tá? Então, hoje eu vou pôr uma música, vou falando aqui, já vou abrindo, da Elizabeth Lacerda, que tem a ver com o que nós vamos falar hoje, que é sobre a cura. Cura-me, Senhor. Deixa eu só arrumar aqui, tirar os dois. Aí, agora ele foi. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Cura-me, Senhor, liberta-me. Abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspira-me e acalma. Vem, Senhor Jesus, vem, vem, inspira-me, Senhor, escuta-me, inspira-me. Vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta-me. Ampara-me, Senhor. Ampara-me, Senhor, cuida de mim. Ampara-me, conduz. Coloquei essa linda música da Elizabeth para a gente pensar nas curas que Jesus pode realizar em nossas vidas, né?
Como é importante. Eu anotei algumas partes da música. Ela diz, né, liberta minha alma. Ela pede para Jesus te inspirar a calma, conduz meus pensamentos, levanta-me, Senhor, ampara-me. Ela está nos ensinando a fazer uma prece, né? Porque às vezes a gente passa por tantas coisas na nossa vida que a gente esquece de como rezar. A gente não sabe mais o que pedir. Então, essas músicas, assim, às vezes nos auxiliam, tá? Então, essa música tem no canal do YouTube da Elizabeth Lacerda, ela só tem músicas espíritas. Quando você estiver passando, assim, por um momento difícil, que você não sabe, que os seus pensamentos estão bem perturbados, coloca essas músicas em casa, ouve, reflete, faz bem para você, faz bem para o seu ambiente. Hoje nós vamos falar de cura. Nós vamos, no capítulo 37, vai ter uma passagem do Evangelho de João muito interessante para a gente estudar. Então, no capítulo 37, antes de eu colocar o capítulo, eu tenho um videozinho para passar sobre a história da cura, curtinha, tá? Depois eu vou completar com a fala, mas eu já vou dar início aqui ao que a gente vai falar, né? Então, lá no capítulo 37, com o título Seria Inútil, o Emmanuel, ele escolhe uma passagem de João, no capítulo 9, versículo 27, que finaliza, ele está lá para o final, assim, vai do meio para o final, a passagem de João, capítulo 9, que diz, respondeu-lhes, já vô-lo disse, e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Então, para a gente entender o que Emmanuel quer dizer com essa passagem, ele seleciona o Evangelho de João para nos contar a passagem do cego de nascença. Então, essa frase, respondeu-lhes, foi o cego de nascença que diz para as pessoas, contando a cura que Jesus tinha feito. Então, agora nessa parte inicial, que ele vai contar a cura, eu vou colocar o videozinho, depois a gente completa a parte do Evangelho, né, explicando, e depois a gente entra na citação do Emmanuel, tá? Deixa eu separar aqui, ele tem 2 minutinhos e 39. Esse é a cura, é só a cura em si, e depois eu vou trabalhar o contexto com vocês, tá? Então, vamos lá. Mestre, quem pecou para que este nascesse cego? Foi ele mesmo? Ou seus pais? Nem ele pecou, nem seus pais, para que ele fosse cego. Mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Enquanto é dia, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Vai e lava teu rosto no tanque de Siloé.
Esse ano, o dia do Está sem som. Esse trechinho, ele não soltou. Obrigada. Esse trechinho, então, dessa cura, é o trecho em que a gente vai trabalhar aqui a história inteira desse trecho. Essa é só a cura, né? E o que nos importa, no que Emmanuel vai nos trazer, é o que vem depois, tá? Então, o Evangelho de João, eu olhei aqui nos capítulos que a gente já estudou, se a gente falou sobre o João, acho que passou batido, porque eu não lembro da gente ter feito algum estudo sobre o João. A gente fez bastante sobre Paulo, Mateus, Lucas, mas o João não apareceu. Eu achei muito legal. Então, o João, ele vai escrever aproximadamente, é o quarto evangelho escrito, vai aparecer ali na Bíblia. Então, entre os anos 80 e 100 depois de Cristo, ele está sendo escrito. E ele vai trazer as passagens da vida de Jesus, enfatizando com detalhes muitas coisas. E nesse cego de nascença, então, a história começa assim, né? No caminho havia um cego, a gente viu o trechinho do vídeo, né? E o cego de nascença. E há um diálogo, não sei se fica claro aí para vocês na hora que passa, mas tinha um diálogo dos discípulos com Jesus. E então, ele estava pedindo esmola no chão, cego, e Jesus passa com os discípulos, e os discípulos fazem a pergunta a Jesus: quem teria pecado para que ele nascesse cego? Já que ele era cego de nascença, hein? Vamos sempre guardar isso aí, tá? Porque vai repetir isso várias vezes. E Jesus, ele pecou, o indivíduo que está cego, ou seus pais, uma vez que ele já nasceu assim, né? Então, lembrando que não existe o espiritismo lá atrás para explicar que a gente tem os débitos de espíritos milenares. Não tem, mas tem Jesus, que não revelou naquele momento, que as pessoas não entenderiam. Aliás, guardem isso também. Jesus, ele fala o que é necessário. Ele não fala a mais. Jesus nunca falou a mais, Jesus nunca se colocou acima das outras pessoas. Ele nunca teve aquele comichãozinho, né? Ele nunca se infestou, como o Emmanuel vai dizer, com a superioridade. E ele, então, vai dizer assim para as pessoas, né? Para os discípulos ao redor, que nem ele, o cego, havia pecado, nem os pais, mas que nele se manifestavam as obras de Deus. Olha, era o que dava para o momento. E o que são essas obras de Deus? São os desígnios de Deus, na verdade. A força que move a vida é a evolução das pessoas. Essas são as obras de Deus, né? Ele não fala de pecado. A pergunta do discípulo para Jesus é: quem teria pecado? Jesus não fala em pecado, Jesus fala em obras de Deus. Ele responde de uma maneira bem aberta, mas ele não dá todas as chaves para as pessoas virarem naquele momento. É depois que isso vai caindo, né? A ficha. Então, o que vai acontecer? Jesus, ele faz a cura naquele momento, ele pega a saliva, mistura no barro, passa no olho do homem e diz, né, que o dever dele era ser a luz do mundo. Qual era a luz? Ele veio dar a luz, ele veio trazer o conhecimento, ele veio trazer esclarecimento às pessoas, como a gente viu no vídeo, certo? Então, Jesus não falou de pecado. No meio dessas passagens, Jesus também sabe que está chegando o dia de sábado, e que ele fazer a cura, ele traria problemas, mas aquela pessoa se colocou no caminho dele e precisava da ajuda dele. Jesus jamais deixou de ajudar, porque a gente já estudou isso, né? Convenções humanas para que segurasse suas ações. O sábado era uma convenção humana, lembrando que o sábado era um dia santo guardado pelos judeus, onde ninguém podia trabalhar, certo? Então, o que vai acontecer? Jesus faz a cura e agora a narração de João não tem mais o personagem de Jesus de foco, tem o cego. O cego vai passar, ele vai ser sabatinado de perguntas dentro do evangelho. Então, seguindo lá o evangelho, ele vai ser alvo de interrogatórios e julgamentos diversos. Então, e por diversas vezes, esse cego tem que repetir o que tinha ocorrido, que é o trechinho que a gente viu do vídeo. Ele repete: olha, esse homem chegou, ele é um homem de Deus, ele fez uma cura, ele misturou a saliva, barro, ele passou no meu olho e me mandou lavar nas águas de Siloé, e eu me curei, e ele repetia, e ele repetia. Quem começou a duvidar?
Os vizinhos, que conheciam o rapaz, que todo mundo sabia que o rapaz era cego. Eles eram vizinhos dele, viram ele crescer cego. E os vizinhos duvidavam e ficavam questionando, mas como foi isso? Aí ele contava tudo de novo. E perguntavam onde está Jesus. E ninguém acreditava, mesmo sabendo que ele era cego. Eles estão vendo o cego enxergar. Entende? Estão duvidando. Aí vem os fariseus, que são os doutores da lei. Pegam esse cego, vamos conversar. Vem aqui, conta para mim o que aconteceu. O coitado do cego conta tudo de novo, gente. Ai, Jesus pegou o barro com a saliva, passou no meu olho, vai, explica tudo de novo. E os fariseus o interrogaram por quê? Porque a cura ocorreu num sábado. E ele, mais uma vez, o cego vai lá e descreve. Os fariseus recriminavam Jesus por não ser filho de Deus, porque ele trabalhou no sábado. Ele dizia assim, quem te curou? Esse homem está trabalhando no sábado. Onde já se viu você falar que ele é filho de Deus? Ele estava curado, todo mundo ignorando a cura. E ele repetindo, e ele repetindo. Aí você acha, ai, Marilyn, já deu, não deu. Foram os vizinhos, foram os fariseus, aí os judeus da comunidade se juntam e chamam o cego de novo. O cego já estava quase rouco de tanto repetir a mesma história, e ele vai lá de novo. Os judeus, então, chamaram os pais do cego. Falaram, não, é mentira. Pegaram os pais do cego para conversar, para investigar o que havia ocorrido. E os pais afirmam ser o filho cego e ele ter sido curado por aquele homem, e repete a história, a saliva com o barro, e foi e tal. E aí eles falam assim, mas por que vocês não perguntaram para o nosso filho? Ele já é maior de idade. Ele responde por si. Todos com medo de serem expulsos da sinagoga, expulsos do judaísmo. Porque essas pessoas estavam julgando a cura. A cura foi feita, eles estão julgando e duvidando da cura, tá? Chamaram o cego de novo para o interrogatório. Agora, depois dos pais, chamaram o cego de novo. Aí, para interrogar sobre o mesmo assunto, aí o cego entra na passagem que a gente viu aqui e diz, eu já vos disse e não ouvistes. Para que eu quereis tornar a ouvir? Ou seja, eu repeti quantas vezes? O que adianta eu falar de novo como foi a cura? Eu não vou falar o que vocês querem ouvir, eu vou falar o que aconteceu, certo? Logo, os fariseus e os judeus e os vizinhos, todos se juntaram e o acusaram de ser discípulo de Jesus. Olha que coisa, a acusação, né? Porque Jesus, ele estava destoando do judaísmo, ser discípulo de Jesus e ser discípulo de um rebelde, não é verdade? Então, o que vai acontecer? E eles, né, os fariseus e os judeus, não seriam discípulos de Jesus, seriam discípulos de Moisés, seguiriam a tradição judaica. O cego, então, acaba se revoltando com o desprezo que eles davam a Jesus, que o curou, e pergunta, em outras palavras, né, o que há de admirar é que não saibam de onde ele, Jesus, é. Entretanto, ele me abriu os olhos. Deus não ouve pecadores, mas atende a quem lhe presta culto. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. O cego dando lição de moral na galera. O que os judeus fizeram? Expulsaram ele da região, expulsaram ele da comunidade, dizendo, nossa, um pecador, uma pessoa que nasceu em pecado, por causa da deficiência dele, ele era acusado de ter nascido em pecado. Lembra lá do começo que eu falei? Lembra? Quem pecou? Olha a pergunta do discípulo a Jesus. Quem pecou? Achavam que eram os pais que pecaram e o filho nasceu com problema. Esse era o julgamento das pessoas. No final, ele vai ser expulso. E Jesus, sabendo da expulsão, né? Porque ele insistiu ainda em ensinar e querer pregar em nome de Jesus ali no meio, na verdade, ele só queria dizer que aquele homem tinha curado ele. Jesus o acolhe dessa expulsão e se apresenta para ele. Eu sou mestre, eu sou filho de Deus. E aí que o cego foi ter a noção do que estava acontecendo. Por que ele estava sendo tão sabatinado, tão julgado? E aí ele diz, né? Eu vim a esse mundo para fazer uma discriminação. Jesus diz para o cego. Os que não veem, que vejam. E os que veem, se tornem cegos. Olha, agora a gente tem que parar e pensar. Não dá para ir para Emmanuel.
Nós temos que parar aqui e pensar em Jesus. Porque na hora que a gente interpretar aqui, você vai entender o Emmanuel, ele está fazendo esse processo que a gente está fazendo. Jesus não está falando, quando ele diz assim, ó, os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Ele não está falando do olho, da carne, não. Ele não está falando só disso. Ele está falando muito mais. Ele está falando da crença que limita a visão. Ele está falando de não tolerar o diferente. Ele está falando de não se abrir para o novo. Caramba, milagre tinha acontecido. E as pessoas eles queriam dar um jeito de fazer o cego voltar a ser cego, mesmo ele tendo enxergando, para não ter que lidar com a cura. É muito louco, né? É muito louco o que estava acontecendo. O cego de nascença, ele carregava, além da deficiência visual, o estigma de pecador. Meu cara já estava na miséria, pedindo esmola, ainda era mal visto pela sociedade. E daí aí ele tem nascido com um problema. Então, se ele é pecador, ele é filho de pecador, ele e sua família toda que foi interrogada, eles eram julgados pela sociedade local com olhares e comentários. Jesus o curou e, em sua fala, ele aborda as boas obras de Deus e não o peso do pecado. Jesus não usou a palavra pecado para se referir a ele. Então, quando Jesus troca as palavras, ele está nos dando falas de perspectiva, de recomeço, e não de destinação ao fracasso. Ah, ele é pecador mesmo, vai morrer, vai para o inferno, se dane. Não, ele está dando um recomeço para as pessoas, tá? Então, ele questiona, Jesus também questiona, a crença judaica da cura, no sábado, num trabalho realizado no sábado, não é? E a crença em renovar um pecador que era discriminado. Ele olha, essa é a vantagem de Jesus, né? Todos aqueles que eram discriminados, recriminados, marginalizados, ele estava lá junto com as pessoas excluídas da sociedade. Ele cura o cego que testemunha sua obra. O cego, quando ele vai dar o depoimento, ele está testemunhando a cura. E ninguém quer acreditar. Como obra de Deus. E o acolhe como seu seguidor ao expulsarem da sinagoga. Você imagina os fariseus? Eles ficaram loucos. Ah, nós expulsamos, ele veio. Ah, não quer? Vem comigo, meu irmão. Vem comigo. O cristianismo é acolhedor, né? Deveríamos seguir o que Cristo nos disse, né? Uma coisa é o que Cristo nos disse, uma coisa é o que nós cristãos fazemos. Também tem essa diferença, né? Então, Jesus ama acima de tudo. Ele é só amor. E sofre com perseguições de olhos e bocas, olhares e falas, né? Perturbados pelo seu amor, que não se encaixe em suas crenças religiosas e de vida. A religião nessas comunidades, nessas pequenas comunidades ali no Oriente Médio, onde Jesus está vivendo, ela tinha um valor bem maior que hoje. A religião ela era um elemento de união, um elemento de pertencimento. Quando você exclui alguém da sinagoga, quando você exclui alguém, você pensa assim, exclui o cego, ele que se vê. Ele, ou é cego, né? Ele não tinha mais noção de pertencimento, não tinha mais lugar de acolhimento. Então, o que os judeus estavam fazendo, o que os fariseus estavam fazendo, que ele era muito grave. E Jesus o acolhe, quando ele não tinha mais a sinagoga para frequentar. É importante a gente não olhar com o olhar de hoje, né, do que representa a religião hoje em nossas vidas, do que representava na vida em sociedade, e o que representava essa religião lá atrás. É diferente. Tá? Essa era a parte, então, que eu tinha para falar do Evangelho, que eu achei fantástica. Agora eu vou colocar a leitura de hoje, para a gente seguir ela aqui e a gente fazer os comentários do Emmanuel. Olha lá, deixa eu pôr aqui, centralizar. Seria inútil, né? Vou começar a ler agora as interpretações do Emmanuel. É muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformarem os amigos compulsoriamente, conclamando-os às suas convicções particularistas. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões
em contínuos jogos de palavras, sem uma realização sadia ou edificante. O coração, sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. É indispensável diluir o prurido de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes. Tão logo se deixam conduzir aos novos portos de conhecimento, nas revelações gradativas da sabedoria divina, porque os discutidores de más inclinações se incumbem de interceptar-lhes a marcha. A resposta do cego de nascença aos judeus argutos e inquiridores é padrão ativo para os discípulos sinceros. Lógico que o seguidor de Cristo, de Jesus, né, não negará um esclarecimento acerca do mestre, mas se já se explicou sobre o assunto, se já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que o felicitam, sem atingir o alheio entendimento, para que discutir? Se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Ser-lhe-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo, e o sábio que desafiasse o ignorante rebaixar-se-ia ao título de insensato. Não percas, pois, as tuas horas através de elucidações minuciosas e repetidas para quem não as pode entender. Antes que lhe sobrevenham no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Tens 1000 recursos de trabalhar em favor de teu amigo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. Eu confesso a vocês que é uma leitura profunda, cheia de palavras difíceis, e que se a gente não tivesse feito aquela interpretação anterior do Evangelho, ficaria mais difícil ainda de entender. Ó, as minhas interpretações são assim. No primeiro parágrafo, onde ele diz que é muito frequente a preocupação de muitos religiosos de transformar os seus amigos, né, e convencê-los das suas convicções particularistas, vamos traduzir isso, seria assim, ó, são pessoas que aceitam amigos como os que aderem às suas ideias. Para isso, desenvolvem longos debates, sem nenhum tipo de realização sadia, a não ser reforçar o seu pensamento, desdenhando dos outros, excluindo da amizade quem ousa pensar diferente. Então, é aquela pessoa que quer no seu ciclo de amigos, de religiosos, inclusive, também podemos ser políticos, que nós vamos falar aqui embaixo, só pessoas que pensam iguais. E pensam iguais ao que ele acha que é correto. O resto ele exclui. Que cristão exclui quando Jesus pegava os excluídos e incluía, gente? Né? Vamos pensar? Então, se tem religiosos que fazem isso, tem pessoas que têm uma visão sobre determinado ponto, por exemplo, da doutrina espírita, e um amigo que tem uma determinada visão diferenciada. Brigar por quê? Excluir da amizade por quê? Criar rusgas e discussões para quê? É isso que ele está colocando, né? E até que ponto nós fazemos isso? Vamos pensar em nós agora. Na casa espírita, nós acolhemos as diferenças de opiniões, as críticas e sugestões? Ou excluímos essas pessoas para manter apenas os que pensam iguais? Na vida comum, na política, esse é um ano de eleições. Não vamos ignorar. E eu não vim aqui falar de eleição de tal e tal candidato. Aqui no Brasil, né, Miriam? A Miriam está no Canadá. Nós temos anos de eleição para o Poder Executivo e Legislativo no nosso país. Nós vamos votar em deputados, senadores, governadores e presidente. Então, se esse é o ano dessas eleições, nós acolhemos as diferentes ideias e opiniões ou as excluímos? As redes sociais viraram terra de ninguém. As pessoas invadem a fala dos outros, que têm opiniões diferentes das suas. Para quê? Para desdenhar e até xingar. Gratuitamente. Cristão.
que a gente está falando do Brasil, né? Um dos maiores países cristãos do mundo, né? Então, não vamos falar de nós, não vamos falar lá dos cristãos, não vamos falar dos fariseus, não vamos falar dos judeus, vamos falar de nós. Por que não? Quando Cristo, ele nos ensina a excluir, ele nos ensina lições de amor, acolhimento, sem brigas. Jesus ele vai ser perseguido incessantemente por pregar a tolerância, o respeito e a harmonia. Ele era a todo momento perseguido, não foi só quando ele foi morto, ele era testado a todo momento por todos que estavam ao seu redor, porque ele estava propondo uma religião diferente do judaísmo, vamos lembrar disso, né? Na verdade, seria a continuidade na ideia dele, né? Mas uma reforma, ideias diferentes. Então, as pessoas não estavam prontas para ouvir crenças novas. Lá no segundo parágrafo, ele diz assim, o coração renovado não mais procede assim. A gente não quer só perto da gente aquele que pensa igual. A gente começa a querer perto da gente todo mundo, porque é nosso irmão. Aí, lá no terceiro, ele vai dizer assim, aqui é fantástico, aqui está, acho que, o cerne do texto. É indispensável acabar, ele vai falar, com o prurido de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes. Ele está falando da arrogância, da prepotência, e tratando como uma doença. Ele infesta, é um prurido. Então, olha o que ele vai dizer. Ao se sentir superior aos outros, esse prurido de superioridade que ele está dizendo, que infesta a gente, você crê que só você está certo, que o outro não tem nada e de nada ele vale, que a sua ideia é a certa, em tudo, seja no cristianismo, seja no espiritismo, seja na política, seja no dia a dia. Como faziam? Quem fazia isso na passagem de hoje? Os vizinhos do cego, os fariseus e os judeus. Por mais que ouvissem o relato do cego, eles não aceitavam, porque o relato ia contra a crença deles. Eles não acreditavam em Jesus. Então, eles tentavam lutar negando a verdade que estava na frente deles. Quantas vezes nós fazemos isso? E a resposta do cego, ela é padrão para a vida cristã. Ele vai trazer o próximo parágrafo, que é o 4º. Depois ele já emenda. Se você já ajudou seu próximo com valores que o felicitam, para que discutir? A pessoa te pediu palavras, a pessoa está conversando com você, você já fez a sua parte caridosa, entregou para ele o seu conhecimento. E ele não aceita, por que você vai discutir? Para levar a sua verdade? Para você ser infestado de superioridade, se achar melhor que o seu irmão que pensa diferente de você? Se o debate for para você sair como correto, para você sair ganhando, você está infestado de superioridade. Logo, a sua fala perde completamente o valor. E também não saberemos fazer caridade com a nossa fala. A gente já estudou sobre a caridade aqui, e a gente sabe que as nossas falas podem ser caridosas e podem trazer o bem ao nosso próximo. Ele completa assim, se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. E o que é isso? Esses evidentes sinais de paralisia espiritual? A gente tem uma citação na língua portuguesa, né, que diz que é como dar pérolas aos porcos, né? Eles vão engoli-las. A pessoa está lá paralisada, ela está paralisar, essa paralisia é o estacionamento evolutivo. A pessoa não consegue captar aquilo que você trouxe a mais para ela. Ah, vou falar de reencarnação. Tem gente que não aceita. Ah, eu vou falar que existem espíritos, que nós somos imortais. Tem gente que não aceita. Por que você vai continuar falando? Ele não vai aceitar. Vai ser igual o cego, repetindo. E as pessoas brigando com você, fazendo você engolir aquilo. Então, é disso que ele está falando. E todos nós estamos em paralisia evolutiva. Todos nós. Então, não é porque a gente é espírita que a gente tem revelações diferentes dos outros, tá, queridos? Nós não temos, não. Nós temos uma doutrina que nos consola, mas isso não nos torna superior e nem melhores que os outros. Então, em discussões,
A gente não pode entrar, a gente tem que ir em diálogos abertos, onde as pessoas nos solicitam para levar o bem, levar o amor, nunca a superioridade, hein? Olha só como a gente tem um exemplo de paralisia evolutiva. Eu não sei vocês, isso acontece muito comigo. Eu até marquei aqui, você já leu algo que te fez muito sentido hoje, mas essa leitura você conhece há muito tempo? Exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nossa, a gente faz Evangelho toda semana em casa. Nossa, eu li tantas vezes o Livro dos Espíritos. Exemplo. E essa passagem estava lá, tem uma hora na vida que aquelas palavras, aquelas frases colocadas por Kardec ou por Jesus fazem tanto sentido. E você ouve falar há 20, 30, 40 anos. Por quê? A gente estava em paralisia por muito tempo. E, de repente, você desperta com uma frase e o resto do texto. Acho que é Divaldo que diz, né? Ele pergunta ao Emmanuel quantas vezes ele tinha que ler, se eu não me engano, o Livro dos Espíritos. E ele fala, lê, você lê uma vez, lê de novo, e lê de novo, e lê de novo. Exatamente, a cada vez que você lê, você está vivendo uma fase diferente da sua vida, e você aproveita mais, porque nós estamos frequentemente paralisadas. Então, não é o nosso amigo que está discutindo conosco que está paralisado. Se nós discutirmos com ele, nós entramos numa paralisia também, e não nos tornamos melhores, né? E por que acontece de você ler e num determinado momento você aprender e no outro determinado momento não? Porque nós não estamos prontos para receber aquela palavra e aplicar na nossa vida. Quando na vida nos traz essa prontidão, depois de muito sofrer, muitas vezes, aí você fala, nossa, eu sempre li isso, é agora que isso me faz sentido. Às vezes a gente tem que sentir um pouquinho na carne, né? Eu sou assim, falo de mim. No 6º parágrafo, já caminhando para o encerramento, para abrir para vocês falarem, ele vai dizer assim, não percai horas em explicações minuciosas, tá? Traduzindo, eu estou traduzindo ali. Para quem não pode entender. Para que você não seja visto como dono de uma verdade única, a sua, e seja julgado. E muitas vezes a gente faz isso. A gente vai conversar com as pessoas e você tem tanta certeza daquilo, você quer passar para o outro não está entendendo. E ele vai te ver como arrogante e vai te julgar. E você não atinge o seu objetivo, que é fazer o seu irmão compreender, porque ele ainda não está pronto. E está tudo bem. O que não pode é você ser arrogante. É você ser infestado com o prurido da superioridade, né? Que é uma doença dentro da gente, nas relações humanas, né? A gente tem que ter relações, digamos assim, horizontais com as pessoas, sem querer subir para vertical. Querer gritar, querer impor, eu sou espírita, eu sou cristão. Então, assim, você não acredita em Cristo? Como assim? A gente ouve muito esses julgamentos, né? E a gente tem que entender que o cristianismo ele é muito comum no Ocidente, já no Oriente você já não tem tantas pessoas assim, e não importa em quem você crê, importa o bem que você faz, né? O próprio Livro dos Espíritos traz isso. Então, nós temos o lema do Espiritismo, é fora da caridade, não há salvação. Não é fora do Espiritismo, não há salvação. Tem ateu que vai ser salvo, vai ser recolhido do umbral mais rapidamente que espírita. Com certeza, porque o que conta é o que ele faz de bem, e não o que ele fala, o que ele prega, é diferente, entende? Depois ele vai dizer assim, para finalizar, no 7º parágrafo, você tem 1000 recursos para ajudar seu amigo sem provocá-lo ao teu modo e à tua fé. Ou seja, você pode conversar com os outros, mas não é o seu parâmetro, a sua vida que é levada em consideração, sem provocar as pessoas. O que Emmanuel está fazendo? Ele está terminando o texto, né? Pedindo respeito às ideias e crenças diferentes. As paralisias que todos nós temos, nós e não o outro, nós também estamos paralisados espiritualmente, parados no tempo, não temos o nosso tempo adequado para aprender, e temos que entender que os outros também não têm. Ele não pede, o Emmanuel,
que nós saiamos convertendo pessoas para o Espiritismo, mas pede para acolhê-las com o que precisam para alívio no momento. Que é isso que a doutrina nos consola. Quem vem nos procurar, gente? Aquele que acabou de perder um ente querido. E vem ouvir, vem lá e chama, Miriam, Adriana, Marilyn, como que é que fala na sua doutrina? Para onde é que vai depois que morre? Não é? Quantas vezes a gente vê isso? E nós que somos espíritas, como perdemos alguém, ou convívio, como aconteceu com a minha família recentemente, aí a gente vê se a gente é espírita mesmo, né? É aquele momento que você fala, eu creio que o espírito é imortal, mas eu falo para as pessoas que é, né? É hora de pôr em ação. Então, sem explicações longas, sem se colocar como superior, mas se colocando ao lado do seu irmão, acolhendo o seu irmão, com respeito, tolerância e amparo. Essa é a ideia que eu queria passar de Emmanuel, da interpretação hoje do Cego de Nascença. Agora eu deixo vocês aí livres para vocês comentarem, falarem se interpretaram diferentes. Fiquem à vontade. O que vocês acharam da falação do cego, gente? Coitado. Falou, explicou. Ninguém tinha ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? O que aconteceu lá com aquele povo? Parece meio nós desses tempos. A Maria fala, acho que eu entrei na frente dela. Parece nós nesses tempos, né? Às vezes as pessoas estão ali falando, dando testemunho de qualquer que seja, não de milagres, mas de coisas, de estados próprios de si mesmo, e o outro não escuta. Na sua fala aqui, veio você falando, né, do cristão, e eu vejo que a gente passou por esse problema de saúde aí mundial, e que a gente deveria desenvolver alguns atributos mais fortes ligados ao cristianismo, que é a compaixão, a misericórdia com os mais necessitados. Não vejo isso com muita frequência, vejo passados esporádicos, vejo julgamento, né, constante pela própria internet, que é um mundo que mais próximo tem de questionamentos, de a pessoa apresentar a sua opinião, justificar a sua opinião, levantar a sua ideia e o outro vir com críticas. Vejo essa situação. E aí, você falando, quer ser cristão, que o cristão tem que perdoar, o cristão tem que não sei o quê. Aí me veio assim, ou a gente muda a definição de cristão, ou a gente vai ter que criar categorias e invalidar algumas classes aí, tipo, eu sou cristão de final de semana, eu sou cristão do IBGE, eu sou cristão, aonde é que eu sou cristão? Pera lá, vamos pôr, eu sou cristão nas minhas relações, assim, a gente tem tipos de cristãos, e quais são esses tipos, né? Aquele cristão que fala, meu Deus, mas eu não vou perdoar, meu Deus, mas eu não vou, né? Então, assim, uns pensamentos, esse texto é muito profundo, muito profundo. E o que eu pude ver é essa questão, e essa grande condição que associa uma outra fala de Cristo na Bíblia. Quem tem olhos que vejam, quem tem ouvidos que escutem. O Evangelho está aí, vem falando há dezenas de anos, milhares de anos, quer dizer, você já disse, a gente lê, e quem tem olhos que vejam, quem tem ouvidos que escutem, a gente precisa, quando ele fala dessa, como é que ele coloca aqui? Ignorância espiritual, não? Ignorância? Qual a palavra que ele usa? Paralisia espiritual, parece mais uma questão meio que, essa paralisia espiritual parece um congelamento do consciente e inconsciente. Subiu assim e ficou.
Então, ali eu não consigo mais ver, eu só vejo uma coisa, aquilo que eu acredito, as minhas crenças, aquilo que eu cresci fazendo um percurso de convicção e de verdade absoluta. O caminho para isso, pelo menos dentro de uma análise terapêutica, é o sofrimento. Porque se você está enrolado no invólucro da tua verdade, você tende a sofrer. Porque a gente precisa evoluir. E cada vez que o humano está preso, amarrado nas suas ideias, nas suas verdades, ele sofre, porque ele não aceita a transformação. E o mundo é impermanente e inconstante, ele passa por evoluções, né? Então, quando ele fala disso, eu me lembro muito dessa questão. Essa paralisia infantil que parece que é uma criança birrenta e mimada. É isso. Por hora é só. Tem que pensar muito aqui nesse texto, que é muita coisa. Só o primeiro parágrafo dele parece o primeiro parágrafo de Pensamento e Vida. Você vai fazer 15 palestras só com aquilo. Na verdade, esse texto não foi um tapa com luva de pelica, é um soco no estômago da gente, né? É bem isso. É verdade. A gente, né, Marinho, quando a gente passa a estudar o Evangelho, a trazer o Evangelho realmente para dentro do coração da gente, a gente passa a entender o Evangelho, a gente quer dividir, né, isso com as pessoas que nos rodeiam. Mas nem sempre as pessoas estão realmente dispostas a ouvir, né? E aí a gente tem que respeitar, a gente tem que compreender que realmente as pessoas não são iguais a nós, nem todas pensam, nem todas agem como a gente age, né? E cada um tem a sua individualidade. Então a gente tem que compreender isso e não perder realmente, assim, entre aspas, não perder o nosso tempo nem a nossa energia querendo convencer alguém que não quer ser convencido, né? Querendo passar algo para alguém que não está receptível àquilo. Então, eu entendi isso, né? Dessa lição, né? Que a gente tem que buscar outras formas de estar auxiliando, de essas pessoas. E aí, no momento oportuno, no momento que elas estiverem, que a gente sentir que aquela pessoa tá pronta a ouvir, aí então a gente chega, e aí então a gente pode, né, tá falando, e aí a gente vai estar ali fecundando, aí a gente pode estar fecundando ali a sementinha, né, porque aí o solo vai estar fértil, né, aí as nossas palavras aí não vão ser inúteis, né, aí elas não vão ser jogadas ao vento, como diz. Ninguém muda o outro, né? Quando o outro está pronto para mudar, a gente joga a sementinha, né, Maria? Exatamente isso, Dri. Tem isso. É quando a semente não cai em pedras, né? Cai no solo fértil. Lembra da parábola do semeador? Quando ele não está afim, é jogar na pedra, né? Vai queimar, vai fritar, não vai acontecer nada, né? A gente tem que esperar a própria vida no ordenamento e tempo divino, falar assim, vai, agora você está prontinho, já apanhou bastante, já nasci, vai lá, vai. Vai lá que a Maria tem umas doces palavras para poder te ajudar, ela vai te acolher. A gente tem que ter a sabedoria, né, também, de estar ali entendendo o outro, de ver realmente qual que é o momento oportuno, o que aquela pessoa... Não adianta mesmo, né, você chegar e querer ali, ó, jogar tudo ali, o teu conhecimento em cima da pessoa, se ela não está pronta para receber aquilo. Isso é tão frustrante, né? Eu não sei, eu vivo ultimamente um momento mais ou menos assim, né? De você ficar tentando mostrar para uma pessoa que está errado e você prova e mostra, e mostra, e mostra, e mostra. A pessoa não quer ver. Aí agora há pouco, eu falei assim, que sabe da coisa? Eu desisto. Não vou explicar mais nada, não. Acabou minha energia, não tenho mais vontade. Aí vem a frase aqui dele. Para que discutir? Às vezes não é o momento da pessoa. A pessoa tem as suas próprias crenças, então a gente tem que entender
E aceitar isso também, a gente tem que ter esse Eu, discernimento, né? É o querer que a pessoa compreenda pelo menos o que você está falando, mas nem isso dá, então para que discutir? Vou desistir. Pronto, já desisti. eu passei por essa situação ontem, para falar a verdade para vocês. Ontem eu fui visitar meu avô, né? Por conta do Dia dos Pais. E aí eu fui lá dar um abraço nele, perguntar se tá tudo bem. E eu cheguei lá para quem não sabe, meu avô era pastor evangélico, né? Ele tinha uma igreja aqui em Biporã. Hoje, como ele está bem com uma idade um pouco mais avançada, ele não ministra mais. Mas e cheguei lá na casa dele, ele estava num canal de televisão evangélico e o que esse canal estava transmitindo, eu fiquei extremamente chocado em relação ao conteúdo em que sobre o que esse canal estava transmitindo, né? Que eles estavam falando sobre as questões materiais, prometendo ganhos materiais. Assim, eu fiquei chocado, mas eu respirei fundo, né? E continuei conversando normal com ele, não quis aplicar nada, não quis falar nada, sabe? Porque eu acho que se para ele tá bom, né? Se para ele tá legal, se para ele tá, sei lá, de alguma forma, tendo uma visão, pode ser um pouco diferente da nossa, mas ele tendo uma consciência de Jesus e de Deus, né? Tudo bem também, né? Quem sabe futuramente ele possa também se melhorar nessa parte e avançar, né? É isso mesmo, Everton. A minha experiência essa semana foram os alunos em sala me falando, devido ao desencarne do meu pai, e os meus alunos sabem que eu sou espírita, né? Eu trabalho religiões, com as origens das religiões. E aí teve um colega na escola que quis, um professor amigo meu, que disse que quis entrar nas minhas redes sociais e pôr que Deus receba seu pai, sua glória, mas não entrou porque eu sou espírita, ele não sabe se eu acredito em Deus. Aí eu falei assim para a filha dele, né? Olha, que pena, né? Convive há tanto tempo comigo e ainda não conhece, mas fazer o quê? Eu respeito. Não vou discutir. Não compensa, não tem, né? Nós espíritas, nós carregamos um estigma muito forte, né? As pessoas discriminam muito a nossa religião. Já me perguntaram isso também. Né? Se eu acreditava em Deus. E ao mesmo tempo, aqui tem os que nos discriminam, né? Porque nos confundem com as religiões de matriz africana. Não tem problema, a gente não liga. E também tem aqueles que nos procuram. E é aí que está o que a Maria falou. Porque, assim, muitas vezes, aqueles que nos recriminam, na hora que a gente vai falar, eles já estão com as 20 pedras nas mãos. Eles não vão ouvir. É o que a Adri falou. Para que falar? Quando ele te procurar, quando ele te perguntar, e você continue orando. Orando por ele. Mesmo ele não respeitando a sua religião, respeite a dele. Porque, na verdade, irmãos, nós temos que ser seguidores do Cristo. E não dos cristãos que nós temos por aí. Essa semana nós atendemos um espírito na nossa casa, na sessão mediúnica, que ele veio, né, Maria, extremamente revoltado com os cristãos. Só que a gente quer mostrar para esse espírito, que ainda não, ele está em atendimento, provavelmente está nos ouvindo, que o problema não é Cristo, porque ele se revoltou contra Cristo. Hoje, mas se os cristãos fazem isso, que ele lutou em guerras de cruzadas, em guerras religiosas, né? Então, o Cristo não é o Cristo. O problema são os cristãos, igual a Adri falou. Nós vamos ter que criar categoria ou os cristãos vão tomar vergonha na cara e vão agir como devem agir? Então, o que é agir como cristão? É acolher os que são excluídos. Jamais excluir. A função do espiritismo não é nem a gente excluir aqueles que nos excluem. É acolher os que nos excluem. Orando. Se não pode ser na palavra, que não é para ser no debate, não é. Está falado aqui, ó. Emmanuel falou, faz 70 anos que ele está falando para a gente. Então, assim, não é para ser, é para ser como?
silenciosamente na oração e quando eles nos pedirem. E enquanto essas pessoas vão nos pedir, a gente vai se preparando. E a gente se prepara não só para ajudar aqueles que nos pedem ajuda, mas principalmente para nos ajudar. Porque o Espiritismo, ele não serve para os outros, ele serve primeiro para nós. Os grandes aprendizes somos nós. Não é aquele que está do nosso lado, aquele lá vai pelo nosso exemplo. Muitas vezes, já ouviram falar? Nossa, eu comecei a olhar para o Espiritismo de outra maneira depois que eu descobri que, exemplo, a Maria é espírita, porque eu achava que o Espiritismo era coisa do demônio, mas eu vi a Maria, eu falei, mas não pode. Já ouviram isso na vida? Eu creio sim, né? Eu creio que na vivência grande que a gente tem, não que a gente esteja velho, jamais. Mas na vivência que a gente tem, né, Everton? O Everton deu risada, o mais novinho, o caçulinha da risada, gente. Olha que palhaço. É que ele tem estrada, por isso ele está rindo de nós. Ele está rindo da nossa veieira, né? Mas não é. Aí a pessoa muda, aí ela fala, nossa, será que eu posso ir? Onde é a casa que você frequenta? Começa a entender que é diferente e começa aos poucos despertar. E quem sabe ela quer continuar indo na missa e quer continuar indo na casa espírita? Se ela quer continuar indo no culto, sem o pastor saber, e indo na casa espírita, porque para o espírita não tem problema nenhum, né? Para o espírita não tem. Para as outras religiões, pelas suas divergências, que não deveriam existir, que a gente devia somar. Mas se todos nós vivemos paralisias, quem somos nós para julgar a paralisia dos outros, não é verdade? Tudo bem, alguém quer falar mais alguma coisa? Acrescentar? Não, só colocar que nós estamos numa fase de grandes julgamentos. E que se a gente quer, e que quando a gente é julgado, muitas vezes a gente entra naquela pira, naquela ânsia de revidar e fazer a mesma coisa. E que se a gente se propõe a estudar e fazer diferente e questionar este comportamento, que entenda que nós estamos estudando e não estamos aqui numa bancada para fazer o julgamento dos que não são ou comportam-se como cristãos, né? Mas para observar, cabe a nós respirar pacientemente e acolher o outro na sua espiritual. Ignorância espiritual, não. Eu estou aqui hoje com a palavra fugindo. Paralisia espiritual. Acolher o outro, eu estou aqui na minha paralisia cognitiva, esquecendo tudo, e acolher nesse sentido de aguardar e esperar, né? Mas o julgamento está aí, a partir do momento em que é um movimento que a gente mesmo faz quando quer ser tal qual projeções. Vamos lá. Pri, eu agradeço a sua fala, porque, como a gente já está no final, né, eu queria ler, antes da prece, um texto do Emmanuel também, está no livro Pronto Socorro, e casou muito bem com o que você disse, tá? O texto é bem curtinho, tá? E chama... Pode ler, daí você já encaminha e faz a prece. Isso. Já fecha, tá? Eu vou ler e já faço a prece, tá? O texto chama Segue com Deus. Não temos o caminho. Onde o bem permanece, Deus está. Trabalhe e serve sempre. Deus te inspira e resguarda. Não receis perigos. Deus te garante a paz. Sangram-te os pés na marcha. Deus te trará o descanso. Companheiros se foram. Deus jamais te abandona. Por nada te amedrontes. Segue e confie sempre em Deus. E é nesse clima que eu convido a todos a fechar os nossos olhos. Levarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Supremo, Jesus, nosso Mestre Divino, que auxilia e comanda este planeta. Agradecemos, Senhor, por mais uma semana em que nos concedeste a vida nessa presente reencarnação. Pedimos humildemente que auxilie todos os nossos amigos, irmãos e familiares encarnados e também desencarnados,
Pedimos que ore por todos os que estão sofrendo neste momento, todos os corações que estão angustiados, que estão feridos, que com sua santa misericórdia e seu amor divino, você possa iluminar e clarear todos os caminhos. Agradecemos também a companhia de todos os nossos amigos espirituais que nos ajudam, que nos auxiliam com suas boas inspirações. Pedimos humildemente para que continuem na nossa caminhada evolutiva, para que um dia nós possamos também sermos mais caridosos, sermos mais fraternos, mais humildes, e que com isso nós consigamos atingir a nossa caminhada evolutiva. Obrigado, Jesus. Obrigado aos espíritos amigos por mais uma semana. E que assim seja. Obrigada, querido irmão Everton. Quero aproveitar esse clima de gratidão e agradecer imensamente a cada um de vocês pela espera pelo nosso retorno, né? O desencarne de meu pai, aí nós passamos 2 segunda-feiras sem a gente se encontrar, e quero agradecer, além da colaboração e da paciência, as orações que vocês fizeram por todos nós, que eu sei, que eu sinto, que nos fortaleceu. Eu e minha mãe estamos aqui, participando essa noite aqui novamente, do nosso estudo, e esse clima de fraternidade verdadeira, esse clima de cristandade que nós vivemos aqui, que é importante em nossas vidas, tá? Que nós possamos ter uma semana abençoada, que a gente consiga seguir os exemplos do Cristo e mudar nossas vidas, e a gente pode se encontrar novamente, né, gente? Semana que vem, nesse mesmo horário, às 8 horas, nas próximas segundas com o Emmanuel. Obrigada, boa semana a todos.